Luciano, quais os principais desafios de energia para os data centers hoje? Os principais pontos hoje, realmente, o principal em geral é o controle do consumo de energia elétrica dentro do data center, né? Esse é o principal ponto hoje. Nós temos empresas nos mais diversos pontos, né? O ponto fundamental para você controlar o consumo é, em primeiro lugar, você medir o consumo, né? Então, nós temos empresas que hoje já são capazes de medir, mas a gente ainda tem um grupo de empresas que está trabalhando nesse sentido, né? Então, o processo começa com inicialmente medir e, a partir de você medir, você tem um plano de execução bem detalhado de como que você vai melhorar a eficiência energética, né? Esses são os principais pilares. O segundo grande pilar, realmente, é uma tendência da indústria de tecnologia de informação de cada vez mais aumentar o consumo de energia. Por quê? Cada vez mais a gente tem uma integração dos sistemas, então nós temos voz, dados, entre outras coisas, cloud computing, e essas novas tecnologias, elas aumentam a demanda e, com isso, são necessárias novas soluções para suprir essa energia, né? Não basta você trabalhar com a mesma solução que você tem hoje, então são desenvolvidas novas tecnologias para facilitar a distribuição de energia dentro do ambiente, né? Então, esses são os dois principais pilares. E um terceiro pilar, né? Então, o primeiro medir o consumo, o segundo o aumento do consumo, e o terceiro realmente é de forma efetiva como que você direciona isso, com planos de ação bem práticos, substituição de equipamentos antigos, que isso é um ponto bem importante. Então, esses são os principais, os três grandes grupos aí em relação à parte de consumo de energia elétrica. Maravilha. Durante a sua palestra você falou do PUE, que abaixo de 2 é um PUE relativamente bom, né? E que os data centers brasileiros estão muito distantes do que é praticado lá fora, né? Como a Schneider pode ajudar numa busca de uma eficiência maior e como você vê os operadores de data center preocupados com isso? Eles estão preocupados? Como é que eles estão agindo? Hoje, começando do último ponto para o primeiro, hoje a gente vê uma conscientização maior, né, dos operadores de data center em relação ao consumo de energia elétrica. E basicamente porque isso representa uma parte interessante do custo operacional de um grande centro de dados, né? Então, nós temos realmente uma maior conscientização, ainda tem muito para avançar nesse sentido, mas a gente já começa a ver uma conscientização maior em relação a isso aí. Em termos de PUE, a gente considera 2 uma média razoável, até em relação à realidade brasileira. Hoje a maioria dos data centers aqui a gente encontra em torno de 2.4, 2.5, né? Então, abaixo de 2 já começa a ficar interessante em termos de consumo. A média fora do Brasil está em torno de 1.5, né? Então você tem um gap enorme, né? Como eu comentei no começo da palestra, o custo da energia elétrica no Brasil é um fator impactante e extremo, muito mais do que em outros países, né? E esses dois fatores combinados, eles realmente ajudam na questão da conscientização. A Schneider Electric ela procura solucionar esse problema desenvolvendo equipamentos mais eficientes. Foi outro exemplo que eu dei. Então, assim, hoje nós temos disponível tecnologias de sistemas UPS, você trabalha com 95, 96, 97% de eficiência para os mais diferentes níveis de carga, né? Um pouco alinhado com a questão do desenho, porque você muitas vezes começa com um desenho para uma capacidade X e na prática consome 10% daquela capacidade. Então, esses componentes elétricos que estão no meio da solução, eles têm que estar preparados para trabalhar nesse tipo de ambiente. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, permitindo que os componentes no meio da solução eles sejam os mais eficientes possíveis. Como você analisa a rede de energia? Você já falou do custo da energia elétrica no Brasil, que é caro, mas a qualidade da rede, da infraestrutura, como isso impacta no negócio de vocês? Que tipo de mudanças tem que fazer para suportar problemas ocasionais? Esse é um ponto também bem interessante, né? Porque a qualidade da rede aqui no Brasil ela também difere bastante do que você encontra fora do Brasil, né? Em relação à média dos grandes centros de dados, nós temos uma qualidade de distribuição pior. Existe uma outra questão também que é uma questão geográfica no Brasil, né?
Então, você tem dentro de um país diversos pequenos países, né? Então, você tem diferentes sistemas de distribuição elétrica que, apesar de eles estarem na mesma norma de gestão, eles são afetados de formas completamente diferentes, né? Então, como que a Schneider trabalha nesse segmento? A gente procura sempre localizar as plataformas de desenvolvimento das nossas soluções. O que significa isso? A gente utiliza o P&D mundial para o desenvolvimento dos mais diferentes equipamentos. Agora, as características elétricas de conectividade, elas são sempre desenvolvidas localmente, né? Então, nós temos 11 fábricas aqui no Brasil e 2 centros de pesquisa e desenvolvimento, que eles são voltados para a adaptação dessas tecnologias externas à realidade brasileira. E nós temos os exemplos mais simples possíveis. Por exemplo, o nosso padrão de tomada ele é único, né? Então, você não vai encontrar nenhum equipamento fora do Brasil com padrão de tomada igual ao padrão de tomada que nós temos aqui no Brasil. Esse é só um pequeno exemplo, né? A partir daí você tem mais uma série de questões que elas precisam ser tratadas conforme a vigência das normas nacionais, né? Esse é o ponto mais importante, mais relevante. Como tornar os data centers mais eficientes, flexíveis e gerenciáveis afeta na questão ambiental? Então, esse ponto está diretamente ligado com a questão do consumo de energia elétrica, realmente, e a emissão de CO2, né? Como eu comentei, o Brasil ele é um país privilegiado em termos de matriz energética, né? 75% da nossa matriz energética é hidroelétrica, mas se você pega outros países, a situação não é assim, né? Então, se você tem um alto consumo de energia elétrica, isso diretamente implica numa alta queima de carvão, por exemplo, né? Que é extremamente agressivo ao meio ambiente. Então, se você consegue reduzir esse consumo, você consegue reduzir essa emissão, né? Então, os nossos esforços são nesses sentidos, de forma a tornar o gerenciamento da energia elétrica mais eficiente, permitindo que assim a gente tenha um menor consumo de energia elétrica e, por consequência, uma menor emissão de carbono na geração de origem. Uma última perguntinha, você até chegou a citar na palestra, essa recente redução do valor da tarifa, ela é insuficiente, né? Qual deveria ser a postura do governo para que realmente essa questão fosse resolvida? O que eu enxergo aí do ponto de vista do fornecedor, né, e do cliente, do usuário de energia elétrica é o seguinte: a gente tem um movimento nesse sentido, né? Por muitos anos a gente teve basicamente uma estabilidade aí no fornecimento a preços muito acima da média de mercado que você tem fora do Brasil. Eu acho que o governo começou um movimento nesse sentido, ainda tem muito a ser feito. Eu acho que o principal desafio do governo nesse momento é permitir que esse corte que ele está se propondo a executar na geração e na transmissão chegue aos grandes consumidores e aos usuários finais, né? Existe um grande risco desse corte acontecer na origem da cadeia, né? E ele ser absorvido pelos diversos atores que nós temos no meio do segmento e ele não chegar para quem efetivamente produz, né? Então, ok, teve um corte sim na questão do imposto, mas as diversas empresas que trabalham na cadeia, elas absorvem isso como margem, não repassam isso para frente e você continua trabalhando com uma média de quilowatt-hora extremamente cara, né? Então, eu acho que o principal desafio do governo brasileiro é realmente permitir com que esses cortes que estão sendo feitos na origem cheguem ao usuário final. Acho que esse é o principal ponto.